Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero inicialmente nessa noite saudar a nossa amada igreja da IPI de Pão de Açúcar, Serra Limpa por extensão. Como também quero saudar o conselho da igreja, na pessoa da reverenda Ana Paula, a qual desejamos braço, seu esposo, ao Ministério de Ação Social e Diaconia, a essas equipes que têm preparado essas lives, que têm alimentado a igreja nesse tempo de isolamento social. Quero também expressar minha gratidão a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo, com a minha família, ao nosso ministério. E quero também nessa noite, não só falar a nossa igreja em Pão de Açúcar e Serra Limpa, mas falar a todos aqueles que porventura estarão assistindo essa live produzida pela igreja. Eu quero inicialmente estar lendo a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, dos versos 1 ao verso 1 ao verso 9, que nos diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Vamos ficar aqui no verso 6. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua igreja que nesse momento se reúne, ó Deus, com o recurso que o Senhor deixou, o recurso, Senhor, ó Deus, das redes sociais, nesses dias em que não podemos ir ao templo. Mas nesse momento eu quero expressar minha alegria, ó Pai, de poder, ó Deus, falar à tua igreja, falar àqueles que nos assistem, ó Deus, o que nos ouvem, mas falar não de mim, mas falar acerca do teu amor, das verdades contidas na tua palavra. Oramos, que agradecidos, que o teu Santo Espírito fale, Senhor, e ele falará ao coração do teu povo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, essa carta, epístola, também carta, em que o nosso irmão, apóstolo Paulo, escreveu juntamente com Timóteo, a igreja ficava em Colossos, e aí por isso que dá-se o nome de Colossenses. Segundo as duas fontes, essa carta Paulo possa ter escrito lá de Éfeso, porque a saudação é parecida, ele poderia estar preso lá em Éfeso, por volta de entre 55 e 56, e outra versão também fala que ele poderia ter escrito preso em Roma no ano de 61 depois de Cristo, porque eles falam menção à guarda pretoriana, que vai lembrar que era a guarda que se via aos romanos. E essa cidade, irmãos, ela ficava num ponto específico. Essa cidade foi a cidade da Europa que recebeu o primeiro evangelho do Senhor. E Paulo, em sua viagem, quando ele destina-se, ele vai a essa igreja, ele funda essa igreja, mas ele começa a ter algumas complicações, ele precisa ter algumas orientações, e o propósito principal dessa carta é de estar freando algumas conversas de algumas seitas judaizantes que queria, por fim, às vezes até anular a questão do sacrifício de Cristo, ou em alguns momentos até negando esse ato. Mas eu quero dizer, irmãos, que nesses dias em que a igreja do Senhor Jesus se vale das lives, se vale das mensagens gravadas, escritas, para poder estar congregando. Sei que nesse momento tem várias pessoas que nos assistem, mas nessa noite, amados irmãos, nesse culto de adoração ao nosso Deus, queremos falar um pouquinho sobre a oração e a prudência. Olha, amados irmãos, falando em oração, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tem buscado isso com muita força, do movimento que surgiu lá na nossa última Assembleia Geral,
onde foi reunido algumas pessoas que não teriam ações diretas, em comissões, e essas pessoas foram convidadas a estarem o tempo todo intercedendo. E foi nesse período que surgiu esse grupo MNO, que é o Grupo do Movimento de Oração, Nacional de Oração. E quando se fala em oração, várias têm sido os direcionamentos da igreja. A igreja tem convidado, tivemos entre dia 12 e 18 do mês que passou, um momento de jejum e oração em favor da igreja, em favor desse mundo, em favor do socorro divino. Nesse mesmo período, através do coordenador Edgar, foi levantado também a oração do meio-dia em que nos reunimos para esse momento de oração, de intercessão. Sei que muitos poderiam se enganjarem, mas poucos se enganjam. Mas Deus tem ouvido as orações do seu povo. Irmãos, também se porventura vamos assistir, nós temos hoje várias informações, temos algumas emissoras que falam que está tudo bem, outras falam do terror, mas eu quero nessa noite falar a você sobre a segurança que há no Senhor. E Paulo começa dizendo, e Paulo precisaria corrigir isso, com os cristãos ali de Colossos, ele começa dizendo o seguinte, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Porque alguém poderia dizer o seguinte, vigiando com ações de graça. Vigiando sendo grato pelo que o Senhor tem feito. Porque nesses dias em que a morte tem sido tão propagada, nós queremos lembrá-los que o nosso Deus é um Deus de vida. Porque ele diz que ainda que morra, viverá. Diz a palavra do Senhor. E Paulo, no verso 3, ele começa a dizer o seguinte, olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, por Paulo que estava preso, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então Paulo está dizendo à igreja que nesses dias precisamos estar perseverantes, suplicando a Deus que ele possa colocar, e vamos ver no verso 6, no verso 5, ele vai falar mais de perto disso, chamando a igreja para que ela se coloque nesse momento, naquela agência de salvação, naquela agência que vai propagar, não dividendos políticos, nada, mas vai propagar o poder de Deus através da oração. O poder de Deus em meio às pandemias. O poder de Deus em meio à desconfiança, o poder de Deus em meio às mortes, o poder de Deus em meio ao descrédito. O poder de Deus em meio ao cinismo de muitos daqueles que nos governam. Mas eu quero também nessa noite dizer a você o seguinte, que Paulo, quando ele pede para que se manifeste, como devo fazer? O que devo fazer nesses dias? Devo adorar a Deus na beleza da tua santidade. Devo orar, devo buscar ao Senhor, devo ter comunhão. É por isso, amados irmãos, que chamamos você nesse momento a parar um pouco, a entender de que Deus, o nosso Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que é Senhor, aquele que diz o que tem que acontecer no tempo certo, está através do apóstolo Paulo nos dizendo nessa noite, nessa carta que ele escreve, volta a dizer, Paulo está reafirmando a ação de Deus no meio dos dias difíceis. É o seguinte, é algo que precisa ser vivido nos nossos dias. Portai-vos com sabedoria, para que os que são de fora aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Irmãos, tem pessoas que estão perguntando, onde está Deus? Onde milhares de pessoas estão sendo mortas. Onde está Deus? Porque não podemos cultuar, estarmos juntos. Mas a nossa resposta é uma só, irmãos. É que Deus tem um controle. É que Ele está no controle. A Bíblia diz que nada foge ao seu controle. A Bíblia diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e o meu tempo está diminuindo. Mas isso, amados irmãos, se dá. É por isso que Paulo pede para que o Senhor nos ensine como devo fazer, como devo instruir.
E queremos dizer nessa noite, para que vocês possam dizer a tantos quanto possa pairar pela sua cabeça, pela minha cabeça, ou dos ímpios, de que alguns acham que isso não é inventado, para que eles entendam que Deus não perdeu o controle, porque tudo Ele fez, tudo Ele faz e tudo Ele fará, porque o nosso Deus Ele é eterno, aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus Ele planeja tudo, mas tem momentos em que o Senhor deixa que cada um siga o seu próprio caminho, que tenha o seu livre-arbítrio. Nesses dias, amados irmãos, observando algumas saídas para trabalho, é claro, e uma coisa que me chama a atenção, toda vez que há uma live de algum cantor que tenha uma grande quantidade de seguidores, parece que a cidade começa a cantar, a abrir mala de som. Enquanto muitos estão até aí com aquela, digamos, com aquela necessidade de que tem que se abrir o templo aberto é o seu, porque você, a Bíblia diz que é o templo vivo do Espírito Santo. É por isso que Paulo está dizendo aqui aos cristãos, lá em Colossos, dizendo o seguinte, para que eu manifeste como devo fazer, mas ele diz, ó, suplicar ao mesmo tempo por nós, isso Paulo dizendo, suplicar ao mesmo tempo por vós, também a Bíblia também está dizendo, pela pastora da igreja, pelo conselho da igreja, pelo presbitério, por tantos quantos ministros falam da verdade do Senhor, para que no mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai-vos a oportunidade, irmãos. Essa não é a oportunidade para que eu esteja defendendo A ou B. Essa é a oportunidade para que eu diga, Deus, Tu és poderoso, Tu és Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas. No tempo certo o Senhor afastará esse vírus maldito. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, de pessoas que viveram, digamos que a pandemia na sua casa. Deixa-me falar um pouquinho sobre Jó. A Bíblia nos diz que Jó era um homem tranquilo, temente a Deus. E a Bíblia nos relata também que Jó, nessa sua adoração a Deus, o diabo vai lá contender, vai lá dizer ao Senhor, dizer a Deus que Jó só servia porque tinha tudo. E o Senhor disse, eu conheço meu servo Jó. E o diabo, vou tirar tudo dele, só não toque na alma dele. Amados irmãos em Cristo, Jó viu a pandemia na sua casa. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a sua paz. E a Bíblia nos diz que o sofrimento era tamanho daquele homem, de que em dado momento ele raspava ou rapava, como diz a Bíblia, as úlceras que estouraram no seu corpo com caco de telha. Ele colocava cinza. E creio que Jó poderia estar, em algum momento, a Bíblia diz que ele chegou até a amaldiçoar o seu nascimento. Então, meus irmãos, no meio de tantas dificuldades, Jó passa por isso. E Deus depois começa a restituí-lo. Começa a exaltar a Jó. Começa a falar aquilo que os seus amigos não tinham naquele momento, que é o que Paulo está dizendo a nós, para termos uma palavra temperada. O que é uma palavra temperada? É uma palavra pautada pela palavra de Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz que depois que passou todo aquele sofrimento, Jó faz uma declaração que eu acho que é por demais linda. Ele diz assim, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E sei que no último dia se levantará. Irmãos, é esse canto de alegria que queremos que esteja nos seus lábios. Estamos vivendo uma pandemia geral.
E Jó teve isso na sua própria casa, na sua própria pele. Amados irmãos, a nossa chamada nessa noite, ocupando esse espaço tão precioso, ocupando o púlpito virtual da nossa igreja em Pão de Açúcar, permitido pela nossa reverenda Ana Paula, é dizer o seguinte a você: ore, interceda, seja prudente, seja pautado pela palavra de Deus. A oração de Paulo foi essa. Dizendo o seguinte, olha, ele pede o tempo todo sabedoria, ele pede o manifestar de Deus na sua vida. E pedindo nessa noite o manifestar de Deus na sua vida. Para que você, amado irmão, amada irmã, possa entender de que não é a fala do governante que vai mudar esse caso. Siga as orientações, mas o que vai extirpar esse vírus maldito dos nossos dias é o poder de Deus. Por mais que alguns até queiram entender de que foi a vacina. E se for a vacina, teve a inteligência do nosso Deus. Eu quero encerrar nessa noite, irmãos, fazendo a seguinte afirmação: o Senhor é bom. O Senhor continua bom. O Senhor continua poderoso. O Senhor continua tendo o controle de todas as coisas, o controle do firmamento, o controle da minha vida, o controle da sua vida. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E é de geração em geração aos que o temem. Por que temer, irmãos? Busca o Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Porque toda honra pertence ao nosso Deus. Toda glória pertence ao nosso Deus. Eu quero lhe convidar a você ter um momento, a ter uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida que você para um pouquinho. Eu sei que as redes sociais têm preenchido a mente de muitos, têm preenchido, digamos, grande parte da vida de muitos nesse momento de quarentena, mas eu lhes convido a preencher mesmo em minhas redes sociais, seja preenchido pela palavra de Deus, a palavra que traz salvação, a palavra que vai trazer alento, a palavra que vai fazer com que você tenha algo agradável para transmitir àquele que está distante, àquele que está desesperado de que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Que a sua graça, que é maior que a vida, que o teu poder que é maior sobre tudo. Nosso Deus, em Jesus, venceu a morte. É por isso que celebramos, alguns dias atrás, a ressurreição do nosso Deus. Quero encerrar deixando da parte do nosso presbitério, do nosso sino, da nossa Igreja Nacional, um grande abraço. Um abraço de sentir o poder de Deus. Um abraço de saber que você está contribuindo, que você está orando, que você está abençoando a sua igreja. Porque é o nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos e dos séculos. Amém. Que Deus seja louvado hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.